Quando nós estamos fechados no nosso círculo, no nosso padrão, na nossa caixinha, onde nós moldamos Deus, nós fazemos o quê? Nós julgamos o coleguinha, nós julgamos o nosso irmão, porque as atitudes dele são muito piores do que a minha, porque o pecado dele é maior que o meu, porque eu não sou pecadora, mas o fulano é, porque o pastor faz isso, porque a pastora fez aquilo, e a nossa língua gigantesca segue matando pessoas espiritualmente. Por quê? Porque nós moldamos Deus dentro daquilo que nossa régua foi projetada há muito tempo atrás. Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. O contexto de Atos 10 aqui vai relatar a história de Cornélio, um homem que não era judeu, mas fazia suas orações, era um homem religioso, e ele teve uma certa visão um dia onde Deus falou para ele que sim, que as orações dele estavam sendo ouvidas e que Deus ia atender a oração dele, ia responder ele. Ou seja, Deus estava ouvindo a oração de uma pessoa que, aos olhos de muitos, não era digna de estar ali sendo abastada do evangelho. O que aconteceu então? No mesmo instante onde Cornélio está ali orando, tendo a visão de Deus, que Deus está ouvindo, lá do outro lado está Pedro, que foi discípulo de Jesus, em um lugar lá na casa dele, e aí Deus também lhe dá uma visão, e nessa visão ele enxerga como se fosse um lençol, enfim, vindo do céu, e um monte de animais de todas as espécies ali, de animais que eram considerados impuros, então animais que rastejavam, animais impuros. E aí Deus fala para Pedro, na visão, mate e coma-os. E aí Pedro fala assim, não vou comer esses animais aí. Nunca na minha vida eu coloquei na minha boca um animal que fosse impuro ou que quebrasse a lei. Ou seja, Pedro estava dizendo que por ele ser ritualmente puro, ele jamais mataria um animal daqueles ali e comeria, mesmo que Deus estivesse o mandando fazer. Aí o que Deus fala? Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Na visão, ele consegue ter essa demonstração dos animais, a voz, ele ouviu, ele ficou digerindo aquilo ali. Perceba duas coisas aqui. Mesmo tempo onde Deus fala com Cornélio, Deus também fala com Pedro. Ou seja, Deus não é um Deus de confusão. Quando Deus fala algo, quando Deus profere algo, ele cumpre a sua palavra. E aqui ele mostrou dos dois lados, ele falou com um e falou com o outro. Outra coisa interessante aqui é que Pedro subiu para o terraço para orar quando ele teve essa visão. Ou seja, Pedro continuava tendo seu relacionamento com o seu Abba, continuava orando e teve essa visão. Não adianta você querer ter visões do céu, você querer ter visões sobrenaturais, se você não tem esse relacionamento com o seu Pai, se você não tem esse hábito de oração. Primeiro ponto aqui que é interessantíssimo de se analisar. Mas o que eu quero focar aqui é na forma que Pedro relata que aqueles animais eram impuros. Mesmo que foi Deus quem fez os animais, foi Deus quem mostrou ali para ele, foi Deus quem mandou matar e comer. O que estava aqui simbolizando essa visão toda que ele entende? Depois ali no decorrer desses dias ali, ele entende. O relacionar aqui da visão é que Pedro, ele era religioso, sim, ele teve seu tempo com Jesus, ele foi discípulo, ele aprendeu, ele caminhou, mas ele continuava preso em um sistema de rituais da lei. Ele continuava com a sua mentalidade enquadrada, com a sua mentalidade fechada para novas coisas, para novas formas do agir de Deus. E aí é como se, eu imagino assim, como se Deus dissesse assim, Pedro, tu ainda tá me encaixando, querendo me encaixar em algo que tem uma forma, eu não ajo desse jeito, eu não ajo dessa forma. Eu não vim só para os judeus, e é aqui que é a chave principal. Pedro se achava tão maravilhoso, tão superior por ser judeu, que ele entendia que todos os outros povos que não eram judeus, Jesus não havia vindo para eles também. Então o evangelho é para mim e não é para você. Jesus é para mim e não é para você. Jesus pode fazer por mim, na minha vida, algo maravilhoso, mas na sua não pode, porque você não é do povo judeu. Era assim que Pedro entendia. Então todos os outros povos que não fossem judeus, para ele eram impuros. E aí aqui, para e analisa que Cornélio, ele não era judeu, então aos olhos de Pedro ele também era uma pessoa impura, ele era lá do povo gentil. E aí o que acontece? Um gentil, você tá me falando que um gentil tava lá orando e Deus ouviu a oração dele? Então tem algo errado aqui. Se Deus tá ouvindo a oração lá do gentil e falou com ele lá, mas também tá ouvindo aqui a oração do judeu, do Pedro, e também atendeu a oração dele, ouviu a oração dele, deu uma visão para ele, o que tá de errado aqui? O que tem de contraditório aqui?
Deus mostrou para Pedro claramente. Olha só, Pedro, que ele julgava ser impuro, o que eu purifiquei. Não julgue os outros pela sua métrica. Os meus olhos são diferentes dos seus. E aí, no contexto todo aqui, depois você vai ali ler, Cornélio vem, os homens de Cornélio vêm ali, levam Pedro para casa de Cornélio. E aí lá eles se conversando, eles se entendem que Deus falou com um, Deus falou com o outro, e aí Pedro deixa claro, Pedro entende. Quando isso acontece, Pedro entende o que significava aquela visão, que era Deus comparando, né, os povos ali. Pedro então entende isso, e aí ele fala, eu acho engraçado que Pedro chega falando assim, lá pra Cornélio, é como se ele lavasse as mãos dele, e ele falasse assim, cara, eu não queria estar aqui, mas eu sou obediente, eu tô. Ele fala assim, ó, vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizades com não-judeus, e nem que entre na casa deles, ou seja, a religiosidade não permitia nem que Pedro entrasse na casa de Cornélio, mas Deus me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Pedro entendeu a visão. Pedro, por mais religioso que fosse, por mais literal, obediente que fosse, ele foi sensível depois daquela visão. Imagina só, Deus pacientemente mostrando para ele aquela visão e o ensinando a enxergar novas formas do trabalhar de Deus. Pedro entendeu, ele foi sensível. E isso, psicologicamente, se chama uma reestruturação cognitiva, que é onde nós paramos e entendemos que as nossas crenças, que por muito tempo fomos, né, ensinados, por muito tempo foi colocado, foi incutido na nossa mentalidade, um padrão, uma cultura, um ensinamento, aquilo que a gente via, aquilo que a gente ouvia, os nossos traumas lá da infância, o nosso passado, as nossas dores, tudo isso são crenças que a gente vai incutindo e moldam o nosso comportamento. Tudo que a gente faz hoje tem sentido no que foi implantado em nós lá atrás. Então, a nossa mentalidade, ela tem essa estrutura que a gente vai moldando ao longo do tempo. Com Pedro não era diferente. Eu gosto de trabalhar aqui com você essa questão do comportamento para que você entenda que todos os homens que você vê aqui na Bíblia, que você lê as histórias, não se iluda, eles eram homens que nem eu e você. Eles tinham as suas fraquezas como eu e você, e Pedro também tinha as suas crenças, as suas limitações de anos e anos, e Deus foi trabalhando pacientemente na vida dele na proporção, pasma agora, na proporção que Pedro permitiu. Porque nós não somos marionetes na mão de Deus. Se Pedro não tivesse se permitido essa reestruturação cognitiva vinda do Espírito Santo e não permitisse que essas mudanças realmente acontecessem de dentro para fora, simplesmente ele ia continuar sendo um religioso, não obedeceria à voz de Deus, estaria desobedecendo o seu chamado, e por mais que Deus mostrasse, que Deus viesse vivo, quer dizer, Jesus esteve com ele vivo, né, em carne e osso, mas por mais que reaparecesse ali com os anjos e cantarolando, se Pedro não quisesse, não permitisse, nada disso aconteceria. É a mesma coisa na nossa vida. Quando nós estamos fechados no nosso círculo, no nosso padrão, na nossa caixinha onde nós moldamos Deus, nós fazemos o quê? Nós julgamos o coleguinha, nós julgamos o nosso irmão, porque as atitudes dele são muito piores do que a minha, porque o pecado dele é maior que o meu, porque eu não sou pecadora, mas o fulano é, porque o pastor faz isso, porque a pastora fez aquilo, e a nossa língua gigantesca segue matando pessoas espiritualmente. Por quê? Porque nós moldamos Deus dentro daquilo que nossa régua foi projetada há muito tempo atrás. Então, aquilo que eu aprendi há muito tempo atrás, que é evangelho, se eu não seguir buscando uma mudança de mentalidade, eu não consigo. Eu vou ficar sempre naquela religiosidade na qual eu vou estar mantendo uma aparência, quando na verdade já estou morta espiritual há muito tempo. Por isso que Jesus falou isso, né? Antes de tirar a ferpinha do olho do teu irmão, vai lá e tira a trave que tem no teu. Muitas vezes nós estamos aqui, ó, que nem Pedro. Eu sou santo, eu sou bom, eu não como animais impuros. Não permito que o meu vizinho, o meu amigo também conheça Deus, porque eu sou muito melhor que ele, porque o pecado dele é muito grande, porque Deus não perdoaria. E nós ficamos sempre nessa. Quando na verdade Jesus disse que o quê? Que ele veio para dar vida, e vida em abundância. Agora, a Bíblia fala, vinde a mim como estás. Vinde a mim como estás. A mudança quem faz depois, ao longo do passar do tempo, do nosso ouvido ser sensível, da nossa aceitação, Deus vai trabalhando. E essas mudanças, elas
são vistas. A Bíblia vai falar, e conhecereis a verdade os libertará. Os discípulos, pelo quê? Pelos frutos. Ide e deis frutos. É sobre isso. Sobre a gente parar de achar que é bom demais e julgar o outro com o nosso olhar, sendo que Deus não vê o homem como o homem vê.